Em uma das reuniões para definir o título do Revodox, eu estava falando sobre o tema da semana, e o Anderson deu uma ideia muito boa de falar mais sobre adaptação e diferentes produtos de mídia. Só que também eu vi por aqui nos comentários alguém perguntando se as animações 2D ainda têm espaço no mercado. E para justamente responder essas duas perguntas que fazem muito sentido juntas, que hoje a gente vai falar mais sobre onde o 3D não alcança e principalmente sobre como a animação clássica ainda tem um espaço gigantesco dentro do mercado de arte. Tá, primeiro a gente tem que entender a importância do 2D. Vamos tentar entender qual que é a serventinha da linha dentro de um desenho. No livro Framed Inc., Marcos Mateu Mestre, ele fala pra gente que a linha é como um limitador de como a gente vê o objeto, isso pelo seu contorno. Então a linha é uma forma de representação visual. E justamente nessa parte de ser uma representação visual que está a pegadinha. Porque muito do tracing não funciona justamente por isso. Porque quando a linha entra como uma representação de funcionamento da realidade, se você não entende como a realidade funciona, tentar representar ela também não vai funcionar. E essa é a mesma coisa, por exemplo, se eu tentasse copiar um quadro traço por traço e com os mesmos pincéis na mesma ordem, com as mesmas tintas. Se eu não entendo como a realidade funciona, não importa o que eu vou fazer e como, nunca vai ter um bom resultado. Então, se linhas são para representar uma noção tridimensional, como é que eu posso usar elas para criar contraste? Mitchell contra as máquinas usa muito bem elas para destacar o contorno e dar mais destaque para a divisão dos planos. Já Rick e Morty pega as linhas e cria um contexto para usar os portais como um significativo de contraste. Algo que a animação 3D até conseguiria, mas ia ser muito mais difícil de criar esse contexto dentro de um trabalho 3D, por tudo buscar um realismo funcional muito próximo da realidade, algo que a linha não se importa, porque ela é uma representação desses signos de como a realidade funciona. Por exemplo, os emojis, eles não são nenhuma expressão real, são formas que expressam os melhores contrastes de uma expressão facial real, mas você consegue entender muito bem até se conectar muito mais. Por isso os emojis também, além da funcionalidade, não têm traços tão detalhados de quem que é aquela pessoa ou qual a nacionalidade. Quanto mais nos faltam informações e detalhes, mais a gente traz a nossa experiência pessoal para a interpretação da informação, e isso tem muito a ver com linguagem. Mas como assim linguagem? Bom, pense em como que eu estou falando com você agora. Então, se eu estou falando essa frase, é porque ela tem contexto com o que está sendo dito. Porque você confia em mim para acreditar que essa frase tem algo a ver com o que eu disse antes. Mas se agora eu adiciono outra orientação das baleias voadoras buscando novos horizontes na minha explicação, que cavernas leve porque o amor a gente não conta em dias, você encontrará pendurado na escrivaninha de ponta cabeça o contexto que ignora a lógica do que eu estava falando antes. E você vai achar muito estranho. Ou melhor dizendo, se agora eu adiciono outra orientação na minha explicação, que leve você a outro contexto ou que ignore toda a lógica do que eu estava falando antes, você vai achar estranho. Como realmente ficou estranha essa última frase que eu falei. E é justamente dessa forma que funciona qualquer desenho 2D ou até mesmo para qualquer história. Nós tentamos buscar o sentido porque a gente acredita que a pessoa está tentando se comunicar de uma forma que faça sentido, por mais difícil que seja entender isso. Porque, assim como disse Scott McCloud em seu livro Desvendando Quadrinhos, muito da arte precisa de quem assiste para existir. Por exemplo, os quadrinhos não é o autor que mata o personagem que você tanto gostava. É você. É você quem puxa o gatilho, saca a espada ou revive o desgraçado do Freeza mais uma vez. Porque você precisa estar imaginando que a história não conta para que ela faça sentido. E essa imaginação funciona para muitas outras coisas, por mais que a sua não seja melhor. Pense em quando você está dirigindo um carro. Você não sente o carro, até mesmo ver todas as partes estão indo na rua ou o espaço perfeito que elas ocupam na estrada. Mas sabe as dimensões, a velocidade e o peso o suficiente para não causar nenhum acidente. Isso é imaginação espacial. Tá, mas agora vamos voltar para a linha e adaptações. Quando a gente olha para as animações e o espaço que elas têm na indústria e as adaptações, a gente começa a entender que não tem muito bem como uma série 2D funcionar em live action com a mesma intensidade. Um bom exemplo disso, além de, claro, a narração, é o Cowboy Bebop, que, como eu já fiz análise aqui, tem um tom noir na animação, com a paleta de cores mais escuras e destacando os efeitos de luz artificial para distanciar a existência humana de um mundo de máquinas tecnológicas extremamente frias. Algo que a série não consegue passar por mais que tente optar com uma paleta escura, sem contar que essa decisão do live action com os efeitos de luz não funciona muito bem para gerar um bom contraste narrativo. E, bom, o roteiro é bem ruim também. Então, nesse caso, as animações 2D ainda têm espaço? As adaptações são uma boa saída para grandes obras que funcionam em linha? Bom, depende muito das escolhas e de como vai ser adaptado. Mas sempre vai ter espaço para animação.
talvez não da forma que a gente conhece ou está acostumado, mas se renovando e criando grandes obras cada vez mais novas e criativas, e mostrando que adaptações que até mesmo dão errado não são um sinal de que a gente deve parar por aí. A gente tem que entender o que errou para poder criar de novo, entender os limites, da onde a realidade não funciona e a linha consegue explicar muito melhor pra gente.